Será que a Bíblia mostra de onde virá o anticristo? Se sim, onde ficam localizados os textos que apontam a sua origem? Nesse vídeo eu estarei respondendo a todas essas perguntas, mas antes, deixa eu me apresentar. Sou o professor Antônio Lira e sou especialista em escatologia bíblica. E quero te convidar para se inscrever no meu canal e dar o seu like e também ativar o sininho de notificação para você ser notificado todas as vezes que lançarmos conteúdo novo por aqui. Assista esse vídeo até o final. No final deste vídeo, estarei te dando acesso gratuito ao curso Compreendendo o Apocalipse. Nesse curso, você vai aprender algumas técnicas e chaves que irão te possibilitar interpretar o livro do Apocalipse em algumas horas. Portanto, no final do vídeo, eu te mostro como ter acesso ao curso gratuitamente. Vamos investigar a origem do anticristo de acordo com as Escrituras. Vamos responder a mais uma daquelas perguntas iniciais. A Bíblia mostra de onde virá o anticristo? Existem textos que mostram a sua origem? A resposta é sim. O texto mais utilizado por especialistas e que pode apontar com muita precisão de onde virá o anticristo é o texto de Daniel 9:26. Esse texto está dentro de um contexto que conhecemos como a profecia das 70 semanas de Daniel, que se resume em 4 versículos. Em 4 versículos apenas estão condensados um grande número de acontecimentos proféticos, que vai desde a ordem para restaurar Jerusalém, passa pelo aparecimento do Messias, sua morte, ascensão ao céu, fala da destruição de Jerusalém no ano 70, fala do aparecimento do anticristo e também da sua origem, bem como da sua destruição. Pelo menos a metade dessas profecias já se cumpriram com uma precisão assombrosa. Aqui neste canal tem um vídeo onde eu falo sobre a profecia das 70 semanas de Daniel. Eu vou deixar um card aqui em cima e também um link na descrição desse vídeo para você assistir depois. É justamente nesta profecia das 70 semanas que Deus nos deixou a pista da origem do anticristo. Vamos ver? Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Daniel 9:26. A profecia das 70 semanas nos apresenta 2 príncipes. Um deles é o ungido, que nós sabemos ser Jesus. E também nos apresenta um outro príncipe e o chama de o príncipe que há de vir, que nós sabemos que é o anticristo. O texto nos revela que o povo do príncipe que há de vir iria destruir a cidade e o santuário. Já que o povo do anticristo iria destruir a cidade de Jerusalém e o templo, se nós soubermos quem destruiu a cidade e o templo, nós vamos poder saber de qual povo vem o anticristo. Quando analisamos a história, nós constatamos que quem destruiu o templo e a cidade de Jerusalém foi o exército romano no ano 70 da nossa era. Os romanos, que estavam sendo comandados pelo general Tito, invadiu Jerusalém após sitiar a cidade. Nessa ocasião, muitos judeus foram mortos, outros foram capturados e ainda outros foram feitos de escravos. E desde o ano 70 até 1948, os judeus foram dispersos pelo mundo. Baseado nessa informação, a resposta mais óbvia é que o povo do anticristo são os romanos. Então, durante muitos anos, a maioria dos especialistas apontam que o anticristo vem das regiões da Itália. Alguns dizem que ele vem de Roma e outros afirmam que ele vem do Vaticano. E são até mais ousados em afirmar que o anticristo é o Papa. Só que existe um erro nessa história toda. Esse erro ocorre por falta de informações mais precisas sobre o que realmente aconteceu durante a invasão romana. Pois se nós fizermos uma análise mais apurada dos fatos, vamos constatar que não foi o povo italiano que destruiu a cidade de Jerusalém e o templo no ano 70. Tenho várias evidências históricas para comprovar isso.
A primeira delas é que os romanos não destruíam a cultura de uma nação conquistada. Eles pegavam o que cada povo tinha de melhor e atribuíam ao seu império. Templos e construções não eram destruídos. Tanto é que na época de Jesus, o templo estava de pé e os judeus eram livres para cultuar o seu Deus. Definitivamente, destruir o templo era contra o protocolo da ocupação romana. As provas mais contundentes de que não foram os romanos que destruíram o templo, eu passo a mostrar a partir de agora. Em seu auge, o Império Romano tinha conquistado uma vasta região e eles não tinham contingente de soldados suficientes em Roma para compor as legiões. A partir do ano 15 da nossa era, o Império Romano tomou a decisão de contratar os provincianos e pagar a eles um salário para compor as legiões. Então, as legiões romanas passaram a ser compostas por um efetivo misto. Por ocasião do cerco à cidade de Jerusalém, as legiões romanas estavam sendo compostas por um forte contingente árabe. Confira as legiões que estavam envolvidas na destruição da cidade e do templo no ano 70. A 5ª Macedônia, que veio da Judéia, que hoje é chamada de Jordânia. A 10ª Legião Fretenses, da Assíria. A 15ª, chamada de Apolinares, da Assíria. A 18ª, que vinha do Egito. A 3ª Gálica, da Síria. A 12ª, chamada Fulminata, que vinha da Ásia Menor, atual Turquia. Todas essas legiões eram compostas por um contingente árabe, na sua grande maioria. Talvez você esteja se perguntando, então quem destruiu o templo foram os árabes? Sim, foi a etnia árabe. Quem pode nos contar de uma forma mais detalhada essa história é o famoso historiador judeu Flávio Josefo, que anos antes da destruição de Jerusalém, foi levado como prisioneiro para Roma por Vespasiano e passou a servir na corte romana como historiador do Império. Anos mais tarde, durante o cerco a Jerusalém, no ano 70, Flávio Josefo estava do lado do general Tito, que comandava as legiões quando o templo foi destruído. Ou seja, ele foi testemunha ocular da invasão e destruição da cidade de Jerusalém e do templo. Ele narra como tudo aconteceu no livro A Guerra dos Judeus. A Guerra dos Judeus é uma série de livros composta por 12 volumes. No volume 6 desta maravilhosa obra, nos parágrafos 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 265 e 266, ele narra a destruição do templo. Veja a narrativa de Flávio Josefo. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo. Mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar o fogo no interior. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo, se dirigiu com seus oficiais ao interior. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, e saiu fora. Ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a Liberálio, centurião de seus lanceiros, obrigar a golpes os que desobedeciam. No entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo às pessoas que os castigava. Um dos que tinham entrado no interior, quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Então, a chama brilhou imediatamente no interior,
Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Vimos, portanto, pela ótica de Flávio Joséfo, que quem destruiu o templo no ano 70 foi o povo árabe. Um outro historiador que narra a destruição do templo é Públio Cornélio Tácito. Tácito, como é conhecido, confirma as mesmas legiões e também mostra um ódio mortal que dominava os soldados que destruíram o templo. Confira a narrativa. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Concluímos com isso que todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo eram do Oriente Médio. Todas elas consistiam majoritariamente de soldados orientais, árabes, sírios, egípcios e etc. Com isso, podemos concluir que o povo do anticristo é árabe e não romano, pois a profecia de Daniel é clara quando diz que o povo do anticristo iria destruir a cidade e o templo. Portanto, já sabemos agora a qual povo o anticristo pertence. Vimos nas narrativas dos historiadores que o povo árabe tinha um ódio dos judeus que literalmente os cegava, a ponto deles não pararem de destruir o templo, nem mesmo debaixo das ameaças de César. Então, surge uma outra pergunta: de onde vem esse ódio mortal para com o povo judeu? Esse ódio nasceu junto com a origem do povo árabe. Abraão teve 2 filhos em sua velhice. O primeiro filho nasceu quando Agar, a escrava, lhe deu Ismael. O plano de Deus era que Abraão esperasse por Isaque, mas como a promessa de gerar Isaque demorou a se cumprir, Sara deu Agar, a escrava, para que Abraão pudesse ter filhos por meio dela. Isso era permitido de acordo com o Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis que regiam aquela sociedade. O código possuía 282 leis. As leis que davam a Abraão o direito de possuir a sua serva estão expostas no código e são as de número 144, 145, 146 e 147. Após Agar engravidar de Ismael, ela rivalizou com Sara. Após um momento de pressão familiar, Agar, grávida, foge para o deserto e no deserto foi-lhe dada uma profecia sobre Ismael. Disse-lhe ainda o anjo: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Gênesis 16, versículos 11 e 12. A profecia mostra o lado violento da descendência que viria de Ismael. Essa violência pode ser vista através das expressões: será como jumento selvagem, a mão dele será contra todos. Também mostra inimizade com os outros povos, mostrando que a mão de todos seria contra ele. As nações árabes hoje estão dispostas no mapa de acordo com essa profecia, ou seja, uma nação árabe está em fronteira com outra. Após se tornar adolescente, Ismael e Agar foram mandados embora e foi dito que ele seria abençoado, mas que a aliança seria feita com Isaque, ou seja, Isaque que iria herdar a promessa. Desde então, os descendentes de Ismael, os ismaelitas, se rivalizaram com os judeus por questões étnicas e também religiosas. A situação se agravou mais ainda depois que Esaú, descendente de Isaque, não herdou a promessa. Após desprezar a sua primogenitura, tendo-a vendido para seu irmão Jacó, ele ficou com ódio do seu irmão e, para fazer raiva aos seus pais, ele foi ter filhos com uma mulher ismaelita, o que era contra a vontade de seus pais. Então, se sentindo rejeitado pela família, ele foi até o seu tio Ismael para fomentar
ainda mais ódio. Veja, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Gênesis 28, versículos 8 e 9. Fica constatado, portanto, que as nações árabes surgiram como resultado de ódio e disputas étnicas que envolviam as alianças, promessas messiânicas e bênçãos. Essa rivalidade, portanto, é de tempos imemoriais. Ela já dura cerca de 4.000 anos. Paulo vai mostrar que essa rivalidade ainda existia em seus dias. Veja, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Gálatas 4, versículos 22 e 26. E Paulo continua: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Gálatas 4, versículos do 28 ao 31. Essa rivalidade permanece até os nossos dias. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as nações árabes tentaram destruir o recém-formado Estado de Israel, uma coalizão composta por Egito, Síria, Jordânia, Iraque, com o apoio do Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, tentaram destruir os judeus. Apesar de Israel milagrosamente ter vencido o conflito, a inimizade entre eles está longe de terminar. Conflitos na região podem ser vistos com frequência em nossos noticiários. Por tudo que vimos até aqui, não se espera que o anticristo venha de outra raça a não ser da raça árabe, cujas profecias e fatos históricos estudados até aqui confirmam de forma precisa essa verdade. No próximo vídeo, nós iremos rastrear várias pistas que a Bíblia nos dá sobre a religião do anticristo. A Bíblia nos mostra em vários lugares que o anticristo também possui uma religião. A Bíblia nos mostra que, além de ser um líder político e militar, 70% dos textos que falam dele na Bíblia o revelam como sendo um líder religioso. O grande Martinho Lutero, líder principal da Reforma Protestante, já apontava qual era a religião do anticristo desde o século XVI. Se você gostou do vídeo, então dê o seu like, se inscreva e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Para acessar o curso Compreendendo o Apocalipse, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo, ou acesse pelo Instagram, @Pastor Antônio Lira, e clique no link da bio. Andem no Espírito, vivam em amor. Um forte abraço. Shalom.